Vamos de capítulo 95 de Kagurabachi. Azami vai assumir a luta contra o líder do Rishaku e nós temos o traidor revelado e abatido. Porque o Azami não quer fofoca não, irmão. O pau tá quebrando, então não tem fofoca. Yura, de fato, mostrou ali o real objetivo dele ao invadir a base. Ele quer o Kensei. Por quê? Vou te contar a minha visão do capítulo 95 de Kagurabachi logo depois que você curtir, se inscrever, compartilhar e checar a descrição, viu? O capítulo PTBR tá lá pra vocês, tradução oficial lá no Manga Plus, tá lá o link no Discord. Tranquilo, rapaziada? Checa a descrição porque tem também redes sociais e muito mais. Galerinha, é o seguinte, vamos entender aqui um contexto porque nós temos talvez a revolta tanto do Rishaku e talvez de alguns membros do Kamunabi acontecendo, porque clãs poderosos como Sazanami, eles existem há muito tempo. Só que foi apenas 18 anos atrás que os feiticeiros começaram a aparecer, a ganhar evidência. Antes, esses clãs, como Sazanami, entre outros, eles não eram conhecidos e eles tinham que trabalhar no submundo, fazendo coisas ali talvez ilegais, enfim, participando talvez de eventos ilegais, como mais ou menos o Hakuzaichi, o submundo, os mercados negros e por aí vai. Só que o que acontece? Quando surgiu essa ideia da existência dos feiticeiros, a galera meio que imaginava, bom, agora talvez vai ter uma ordem, né? Afinal, pô, todo mundo agora vai entender que tem os feiticeiros, tem pessoas poderosas capazes de usar magia e tudo mais. Então vai diminuir, eles podem ficar um pouquinho mais meio que escondidos, mais quietos, mas não. Diferentemente do que eles pensavam, a profissão deles tornou-se mais ativa do que nunca. Porque a ideia é tipo assim, pô, antes que a gente precisava esconder, a gente já fazia as coisas, agora que todo mundo sabe que a gente existe, que se foda, irmão. Vai na luz do dia mesmo e já era. E é aí que tá a parada do Kazen. Por quê? A organização Kamunabi, ela meio que foi criada pelo governo após a guerra para meio que controlar talvez esses feiticeiros. Controlar talvez essas famílias. Só que essas famílias, elas têm muito mais relevância e história do que a galera do Kamunabi, que não tem nome. Eles são muito poderosos, mas não tem uma história. É meio que um plebeu questionar o rei. Pô, eu tô aqui fazendo um monte de coisa e vem esse cocô desse plebeu me questionar? Não, não vou aceitar, não vou acatar ordens nenhuma. Talvez seja diferente, né? O rei seria o Kamunabi, mas quem dita as regras são os plebeus, né? E o Kazen, ele tá cansado disso tudo. E o Hakuzaichi é um exemplo de talvez o quanto que eles estão meio que sem influência, sem capacidade de mudar esse mundo. Porque o Hakuzaichi acontece à luz do dia, irmão. É uma estrutura gigantesca que, irmão, ó, tá vendendo gente aí, tá vendendo objeto roubado, objeto mágico, objeto que pode acabar com o planeta, tá vendendo tudo aí, ninguém faz nada. Então tudo isso acaba incomodando o Kazen. Só que tem alguns questionamentos, né? Porque tipo assim, o Rishaku, ele quer fazer isso. Só que certamente talvez o objetivo final seja diferente talvez do Kazen. Ou o Kazen tem o mesmo objetivo que o Rishaku. Mas de qualquer forma, a ideia é o seguinte: para você meio que ser respeitado, você vai precisar de um poder massacrante. Em suma, as Yotous, ameaças vazias, como pessoas poderosas, não vão surtir efeito contra clãs grandes, como o clã Sazanami. Então, o poder massacrante das Yotous é o poder que vai talvez levar eles a ter uma ordem em cima desses feiticeiros, desses grandes feiticeiros, dessas famílias influentes. A parada é que o Ishiki, ele começa a falar, olha, nós já debatemos isso, depois da guerra nós debatemos por conta da calamidade Kodoku. E agora vem aquele discurso de tipo assim, rapaziada, arma não mata, quem mata é o humano, né? E o Ishiki, ele defende que, irmão, a gente não pode correr o risco de isso acontecer, de algum humano matar, então tem que proibir tudo, é essa a pegada. Quem cometeu o crime do Kodoku não foi a Shinichi, e sim o Kensei. Então a ideia é matar o Kensei, só que aí vem o problema. Se você matou o Kensei agora, os demais pactuados que estão vivos vão de Vasco também. O Ishiki, ele entende que o crime é do Kensei, porque a Yotou também correspondeu. Então meio que
os dois estão ali meio que cúmplices desse problema. A Yotou também cometeu esse crime. E aí eu fico no questionamento, porque aqui é dito que o próprio Kunishige não talvez conseguiria estimar de maneira mais profunda e precisa quais seriam ali talvez as consequências das Yotous a longo prazo e tudo mais. O quão meio que profundas elas são, porque eu cito que as Yotous, elas têm meio que um poder, uma entidade dentro delas. Poder de fato elas têm, mas além do portador, elas têm meio que um deus ali dentro dela. Não digo um deus, mas uma entidade, um yokai, enfim. Então tudo isso pode meio que ocasionar no cometimento desse crime. Talvez o Kensei, ele pode ser uma pessoa de coração ruim e a Shinushi acabou só sendo contaminada. Mas talvez o Kensei, ele pode ter tido um coração bom e por conta da entidade que estava na Shinushi, ele acabou se corrompendo também. A força dessa entidade, o desejo dessa entidade acabou se corrompendo. Os poderes que ele acabou conseguindo acabaram meio que sendo tão pesados para ele que ele se corrompeu com isso tudo. E certamente outro Kodoku é possível acontecer. Tanto que nos últimos capítulos, principalmente naquela revelação lá do Samura com Yura, na conversa da guerra e tudo mais, é dito que é possível, enquanto a Shinushi estiver valendo, outro Kodoku existir. Tanto que os poderes da Shinushi eram para ter meio que desligado quando a guerra acabou. Só que não, lá na ilha, se eu não me engano, tá nascendo flor ainda do poder da Shinushi. Então o outro Kodoku é muito real, é possível, mesmo talvez não sendo o Kensei como portador, mas sim a Shinushi. Então é necessário selar, de preferência os dois, tá? Não deixa ninguém livre não, sela os dois e já era, porque se o Kensei morrer vai acabar com os outros portadores também, e aí, enfim, vai ser uma bagunça total. E é esse discurso que tem o problema. E desde sempre é dito no mangá que dentro do Kamunabi tem pessoas que estão a favor do Kunishige e contra o Kunishige. Por quê? Porque logo depois que acabou a guerra, o Kunishige pediu as espadas. Falou, ó, devolve todas as espadas. Me manda todas as espadas porque, irmão, elas foram feitas para tirar vidas. O Kunishige fala isso. E ele não quer isso meio que para suas criações. Certamente, ele criou as espadas com contexto de guerra. A criação das espadas, talvez, para o Kunishige seja algo diferente. Ele criou em um contexto de guerra, mas ele confiou essas espadas a talvez pessoas que são ou eram de confiança dele. Por isso que tem todo esse surgimento das Yotous e também a ideia de tipo assim, pô, devolve depois da guerra e tá tudo certo. E certamente o ataque ao Kunishige provavelmente aconteceu por conta que o Kazen falou coisa demais. E o Kazen, ele entende que com a disciplina das Yotous, ele vai poder meio que ser influente. E certamente os pactuados e o Kensei estão atrapalhando isso tudo. O Kunishige Rokuhira e até mesmo vocês estão resistindo ao que deve ser feito. E aí ele começa a invocar os poderes dele e o Azami, irmão. O Azami, poucas ideias, irmão. Dá logo um muquetão na cara do Kazen e acabou. E o Azami, ele pede, ó, interroga ele aí, porque ele deve saber mais gente que tá do lado do Rishaku. E eu vou acabar com o líder deles. E o líder deles tá, assim, fazendo o Natsuki Uruha de gato e sapato, tá? O Yura, ele só talvez não venceu absolutamente essa luta contra os dois, porque ele tem ainda alguns problemas de controle total desses poderes. O Yura, ele até conversa com o Kensei que ele vai aí matar o Kensei, porque ele matando o Kensei, ele vai ter acesso à espada Shinushi, porque a Shinushi vai ficar sem pactuado. E não só isso, ele vai ter acesso às demais espadas, ou as demais espadas, melhor dizendo, vão ficar sem uso, porque os pactuados vão morrer. Ou seja, o Yura, ele vai ter caminho livre para começar a disciplina das Yotous, porque ele vai escolher a dedo quem vai usar as espadas e ele vai falar, ó, vocês me obedecem ou eu vou usar isso contra vocês. O qual vai ser? O que vocês querem fazer? Então tem todo esse problema, tem toda essa condição para esse plano aqui funcionar. E certamente você pegar o maluco de Haori branco dentro do Kamunabi é
a condição para eles invadirem o QG do Kamunabi, beleza? E agora a gente tem alguns detalhes aqui, rapaziada, que esse capítulo não foi terminado, tá? Esse capítulo tá rascunhado em algumas partes, e isso pra mim não é efeito de poder nem nada, é rascunho mesmo. O Takeru não terminou esse capítulo, e aí resta saber o porquê. E eu confesso que eu não sei o porquê, não cheguei a ver nada. O Yura, ele usa o Mukade é a centopeia, e a centopeia, ela basicamente emana uma explosão de todas as direções, e essa explosão acaba destruindo várias estruturas e até mesmo corpos humanos que estiverem no caminho. E tem aquele lance de puxar o cabelo, né? Que desvia do Mukade. E o Uruha faz isso com o Natsuki. O Natsuki meio que não gosta, mas entende que é assim que desvia. O Uruha tá aprendendo bastante com o Hakuri. E nós temos essa fala ali do Yura pro Kensei, que vai ali te matar logo logo, para abrir caminho para essa nova revolução. Acredito que isso possa sim ser possível acontecer, principalmente se o Kassen tiver aliado com a outra Haori branco, a não ser o Ishiki, né? Porque são 3, né? Se tiverem 2 aliados ali é bastante complicado. E uma perda que pode acontecer é o Azami, né? O Azami, ele vai assumir a luta contra o Yura. E o próprio Ishiki, ele fala que o Kudo, ele foi até meio que humilde em dizer as coisas pro Azami e tudo mais, as coisas sobre o Azami. A ideia, rapaziada, é que o Azami é forte pra caralho, tá? O Kudo não quis falar, o Azami não quis falar, pra talvez respeito aos superiores e tudo mais, mas o Azami é forte pra cacete. E nós temos agora o Azami lutando contra o Yura, e isso vai ser uma luta bem interessante, e eu acho, tá? Eu não sei se o Azami ganha, de fato ganha mesmo, mas eu acho que o Yura recua, ou o Azami morre. Ou morre, no caso, perde, tá? Porque talvez o plano tenha que acontecer pra Kagurabachi continuar, né? A menos que Kagurabachi tenha, sei lá, 110 capítulos. Mas enfim, brincadeiras à parte, rapaziada. O Azami, ele entra em cena pra lutar ali contra o Yura, e ele até fala pro Rokuhira descansar em paz, porque certamente o Azami entende que é o legado do Rokuhira que tá em jogo ali. São as espadas, as Yotos, que 18 anos atrás salvaram o Japão, e agora elas podem ser talvez o início ou as responsáveis pelo início de uma destruição, de uma ditadura que vai acontecer no Japão, e certamente isso só vai acontecer se cair em mãos erradas, e para não cair em mãos erradas tem uma linha que é o Kamunabi. Certamente essa linha acaba ficando tênue quando tem os traidores, e no caso dos traidores, é do alto escalão, e certamente tem muita informação, e além de ser muito poderoso. Agora eu quero ver um pouco do que o Ishiki vai conseguir tirar do Kazen. O que um dos líderes do Kamunabi vai falar sobre o Hishaku. E eu acho que vem revelações aí sobre o Yura, hein? O que de fato ele é. E talvez até mesmo o que de fato as espadas são. Ou o que elas têm ali a mais, beleza? Rapaziada, curti, capítulo muito foda. Comenta o que vocês acharam, segue e é nóis.